Aqui vamos proceder à pose. Vamos então colocar as nossas cápsulas em impressão-neles na cliente. Neste caso, a cliente vem ter connosco e somos nós, então, és tu, que vais preparar, que vais fazer isto. Mas também ela pode fazer isto em casa. Simplesmente vais ter de lhe fornecer uma pequena nota para como proceder em casa. Para isso, ela ou tu, é preciso limar a unha para que esteja perfeitamente pronta, de uma maneira simples, com uma lima 100, 180. Não é preciso mais, não é preciso menos. A cliente também deve e pode fazer isto em casa, portanto, são sempre com instrumentos para todo o público. Não vamos complicar aqui este processo, porque não é complicado. Vamos simplesmente preparar as arretas das unhas para que ela não se possa magoar, para que pronto, as unhas estejam corretas. Não é preciso fazer tudo à mesma longura, não é preciso modificar completamente o formato da unha, simplesmente preparar. Portanto, limar nas pontas, retirar, levantar estas pequenas peles brancas. Não estamos aqui a falar de cutícula, de cortar, seja o que for, atenção, é simplesmente retirar estas pequenas peles que se agarram à nossa placa unguial, sempre de forma suave, ligeira, não ir muito profundo. É uma coisa que a tua própria cliente deve poder fazer também em casa por si própria. Se calhar a primeira vez seria bom lhe explicares isto corretamente, ou fazeres mesmo tu, para que depois ela o possa fazer em casa. Portanto, é com um pau de rosa. Não devemos lhe dar o que quer que seja em metal, é mesmo o mais simples, o mais natural possível. Uma pequena lima e um pau de rosa para simplesmente aqui levantar estas pequenas peles e depois retirar tudo com uma escova de pó ou com o que a cliente tiver em casa. Simplesmente lhe dizer que é importante ela se desinfeitar as mãos, colocar luvas para não colocar qualquer gordura que seja na placa unguial, porque aqui não é uma preparação como para qualquer outra técnica. Não vamos estar ali com primer, com isto, com aquilo. Portanto, é importante que ela passe um buffer também para retirar, para ajudar aqui a retirar estas pequenas peles, sem cortar o que quer que seja e sem tocar na placa unguial. É sempre só com buffer, caso ela o queira fazer. Sempre colocar um desinfetante antes. O facto de passar com buffer vai apenas ajudar a desengordurar, a retirar tudo aquilo que possa vir a descolar depois com o teu gel pad. Mas nada mais, não vamos aqui danificar o que quer que seja, não vamos aqui sensibilizar também a placa unguial. É simplesmente com uma pequena lima e com um buffer ou com uma lima 240, por exemplo, ou 320, ou até mais, para simplesmente aqui empurrar, retirar estas pequenas peles brancas e preparar a nossa placa unguial apenas para retirar tudo o que possa ser gorduroso. Usar luvas é sempre uma mais-valia, pelo menos uma luva, porque temos sempre tendência a tocar nas unhas. Uma cliente é assim. Portanto, são mesmo estes passos que ela deve fazer com atenção. Só fazendo isto tudo com atenção é que ela depois também tem um resultado perfeito, porque há pessoas que com esta técnica conseguem aguentar as unhas até 4 dias, enquanto outras, se não fizer isto corretamente, apenas 24 horas. Mesmo que seja uma técnica efêmera, que seja só para um fim de semana e tudo isso, é sempre bom que tenhamos uma boa base, corretamente feita como aqui, sempre retirar o pó, para que depois possamos então colocar o gel pad e que aquilo possa aguentar ao menos 24, 48 horas, que o que pedimos é este tipo de técnica. Esta técnica não vai durar muito mais tempo, claro,
E também sempre dizer à cliente de fazer atenção, não vamos abrir latas, não vamos fazer qualquer esforço que seja com este tipo de técnica, porque é muito delicado e ela deve ter em conta tudo isso para que esta técnica possa aguentar, porque depois não pode dizer que a culpa é tua, que a culpa é do gel pad, disto ou daquilo. É simplesmente que deve ser corretamente feito. Aqui estamos a passar com o gel pad, com pode ser, por exemplo, aqui neste caso, um desinfetante que vai desidratar, não é desinfetante em gel, é mesmo desinfetante, um álcool 70 volumes. Só desta forma que vamos desidratar, deixar secar um pouquinho ao ar livre e depois sim colocar então os pads. Para os utilizar, é colocar por cima da nossa unha, ver qual é aquele que se adapta melhor. O mais adequado é colocar diretamente na nossa própria unha, na unha da cliente. Há quem prefere colocar na cápsula, mas realmente não é algo que recomendo, porque desta forma podemos mesmo ajustar o nosso pad aqui à nossa unha. Quando é a primeira vez que ainda temos os pads todos, podemos perfeitamente ajustar. Depois, se tivermos pads mais grandes, então vamos poder recortar para adaptar. Não vamos botar fora os pads simplesmente porque são um bocadinho mais grandes do que a nossa unha. Simplesmente antes de os descolar, depois vamos poder recortar com uma tesoura e dar a forma perfeita para aquela unha. Vamos os utilizar até o fim. Sempre pressionar muito bem, pressionar bem por todo o lado, mesmo antes de colocar a cápsula, colocar a rente, pressionar corretamente por todo o lado, para que agarre bem a nossa unha. Como vês aqui ainda tem a proteção por cima. Depois, claro, como eu já te expliquei, na próxima vez pode ser muito bem utilizado pads mais grandes, simplesmente vamos recortar antes de os utilizar, não vamos botar fora. É importante mesmo pressionar bem por todo o lado. Pressionar quando colocamos unicamente os pads e depois, quando colocamos as cápsulas, pressionar novamente, que tudo fique bem preso um com o outro. Esta técnica é top porque, pronto, não vamos danificar o que quer que seja. Depois é simplesmente retirar a proteção, atenção ao pó, atenção a tudo isso. E depois vamos então colocar a cápsula o mais rente possível. Vamos empurrar um pouquinho e depois vamos pousar. Uma vez que está bem pousada, vamos então pressionar corretamente por todo o lado e vamos proceder da mesma forma em todas as unhas. Retirar corretamente, fazer atenção que não haja pó, colocar bem rentinho a nossa dita raiz, não gosto deste nome, mas é a melhor forma de compreender também. E depois sempre pressionar de cada vez que vamos colocar uma cápsula e pressionar depois também no final de termos colocado todas as nossas cápsulas. Sei que há muitas pessoas que gostariam aqui de cortar cutículas, mas como em tudo o que eu te ensino, sabes muito bem que isso é uma coisa que não se deve fazer. Portanto, o melhor a fazer aqui é, depois de teres pressionado corretamente, pode-se colocar um ligeiro creme não gorduroso, neste caso aqui, caso tenhas as cutículas, a tua cliente tenha as cutículas bem desidratadas
e isso vai melhorar muito também o visual. Nessa atenção, isso ao longo termo, explica bem à tua cliente para não ter estas cutículas desgraciosas, ela tem de beber corretamente, tem de se alimentar como deve ser e assim não terá qualquer problema, porque cutículas nunca se costam. É carne e nós não somos médicas nem no setor paramedical, portanto é isso, não se toca. É uma boa hidratação ao longo do ano e depois tratar das nossas unhas quando não têm nada.